Olá, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus ilumine os teus caminhos. Eu quero trazer aqui uma breve palavra para o teu coração, junto com uma reflexão. Estava aqui parada, conversando com Deus, meditando, ouvindo também a Deus. E o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer essa breve reflexão, uma palavra de Deus também para o teu coração, sobre a gente fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, sobre a gente ter as nossas responsabilidades, cumprir com as nossas responsabilidades e sobre a gente entender o quanto somos abençoados e por isso não abaixar a cabeça, não desistir. Também sobre a gente se organizar, a gente ser organizado, porque na própria bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, e é verdade, se não tem ordem, não tem progresso. Eu estava meditando numa palavra que está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do 25, sobre um homem chamado Simeão. A Bíblia está aqui, eu vou abrir. A Bíblia diz que Simeão, ele era um homem justo, piedoso e cheio do Espírito Santo. E ele tinha um sonho, ele tinha um desejo no seu coração. E o desejo de Simeão era ver o nascimento do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou para Simeão que ele não morreria sem ver acontecer o que ele queria. Ou seja, o Espírito Santo falou para Simeão que o desejo do coração dele ia se realizar, que o sonho dele ia se realizar. E aí vem o primeiro ponto. O Espírito Santo, ele fala com a gente. A gente precisa orar, falar com Deus e aprender também a ouvir a Deus, porque Deus fala com a gente. O Espírito Santo fala com a gente. E a Bíblia diz, após isso aqui é o que me chama mais atenção nessa palavra, pessoal, é a parte que mais me chama atenção, que o Espírito Santo tocou em Simeão. Deixa eu ler aqui, porque fala uma palavra muito forte, e essa palavra que eu quero usar, fala assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Isso aqui me chama muita atenção, porque a Bíblia está dizendo assim, movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Ou seja, o Espírito Santo tocou em Simeão, para Simeão e para a igreja. O Espírito Santo, ele toca na gente, o Espírito Santo, ele fala com a gente. E sabe o que eu tenho a falar com você, e não é de hoje, já faz um tempo que essa palavra está no meu coração, e hoje o Espírito Santo me tocou e disse, hoje, fala, que tem pessoas que ela adia tudo o que ela tem que fazer hoje, o que era para ela fazer ontem. Tem pessoas que ficam adiando. Tem pessoas que ela sabe o que ela tem que fazer. E sabe o que é pior? Quando o Espírito Santo já falou. Tem pessoas que é muito insensível à voz de Deus. Tem pessoas que não têm sensibilidade à voz do Espírito Santo. Pessoas que o Espírito Santo, ele fala, ele incomoda, e é como se a pessoa não estivesse ouvindo ou entendendo. Ela sabe, ela entende. Só que é como se ela finge que não entendeu. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, pessoas que já era para ela ter pedido perdão para alguém. Ela sabe disso. O Espírito Santo já tocou. O Espírito Santo já falou. E ela ainda não fez isso. Filhos de mal com pais. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Sabe, nós vivemos num tempo em que a gente tem visto tantas atrocidades de filhos contra pais, pai contra filhos. E se tem uma coisa que dói muito o meu coração, que corta o meu coração, é quando eu recebo pessoas que dizem: pastora, o meu filho não fala comigo, meu filho é de mal de mim. Isso é muito triste, porque imagine uma mãe, um pai, ter um filho que por causa de alguma situação, algo que aconteceu, esse filho deixou de falar com o pai deixou de falar com o filho. Isso é muito triste. E quantas das vezes, por ser pai, por ser filho, ele sabe que está errado, ela sabe que está errado, mas às vezes o orgulho não deixa a pessoa retroceder, voltar, pedir perdão, se consertar, se humilhar, sabe, se aquebrantar. Muitas das vezes a pessoa ela já foi tocada por Deus, ela já foi tocada pelo Espírito Santo, que não é para ela ficar de mal, que não é para ela guardar mágoa. E muitas das vezes ela endurece o coração. E sabe o que me chama muita atenção? Que tem pessoas que estão deixando de ser abençoada por causa disso. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo moveu Simeão para ir para o templo, ele foi. Eu imagino, pensa comigo, Simeão estava fazendo qualquer coisa, ou nada, e o Espírito Santo tocou nele: Simeão, vai para a igreja. Ele simplesmente se levanta e vai para o templo. Simeão, para onde você está indo? Estou indo para a igreja. Fazer o quê? O Espírito Santo mandou. Estou indo fazer o que o Espírito Santo mandou. Estou indo. Ele não sabia o que estava esperando por ele. Ele não sabia o que ia acontecer. E quando ele chegou lá, estava exatamente lá o que os olhos dele queriam ver há muito tempo, o que ele sonhou há muito tempo. Lá estava o cumprimento da promessa. E tem pessoas me assistindo agora, que Deus já fez promessa a ele, já fez promessas a ela. E por que ainda não aconteceu? Porque ele e ela têm endurecido o coração. Porque ele e ela ainda não fez aquilo que Deus mandou ele fazer, ela fazer. Olha que palavra dura, é duro isso aqui. Mas eu não planejei falar isso aqui. Eu não parei, pensei, eu vou lá na internet falar isso. Não. Eu estava pensando ali com Deus, conversando com Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo falou: vai lá e fala isso, isso e isso. E está falando muito mais aqui. O Espírito Santo usando a minha boca aqui para falar. Que a promessa se cumpriu na vida de Simeão, quando ele estava sensível ao Espírito Santo e decidido a obedecer. Ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu o que o Espírito Santo disse para ele. Ele carregava consigo uma promessa. Tem pessoas aqui que carregam promessas, mas tem que ser obediente. Se o Espírito Santo mandou você ir lá e pedir perdão, vai e peça. Se o Espírito Santo falou para você que é para você perdoar, perdoa. Se o Espírito Santo falou que é para você fazer, faça. Não tenha dúvidas, não tenha medo. Você sabe que é o Espírito Santo. E outra, tem coisas, pessoal, tem coisas que na verdade nem precisava o Espírito Santo falar. E ele é tão maravilhoso que ele vem e fala. Um filho de mal com a mãe, uma mãe de mal com o filho, sabe? Situações assim que, lógico, tem muita situação aí que é porque você não sabe o que aconteceu, você não... Só que peraí, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando aqui com pessoas que o Espírito Santo já disse para ela: vai lá e perdoa. Que o Espírito Santo já teve um particular com ela. Se a tua situação é outra, não é com você. O que Deus me trouxe aqui para falar é para falar com pessoas que mais uma vez, através da minha vida, Ele está falando. Você já ouviu, você já sabe. E mais uma vez Ele está te dando uma oportunidade. Mais uma vez. Não endureça o teu coração ao ouvir a voz de Deus. Quando Simeão chegou no templo, os pais de Jesus estavam lá com Jesus nos braços. Era o sonho dele, era o desejo dele. E a promessa que ele carregava era essa, que ele não ia morrer sem que isso acontecesse. E os pais de Jesus entregam Jesus para ele, e ele recebe Jesus nos braços, ele louva a Deus,
E ele fica tão feliz que ele diz: Senhor, eu já posso até morrer. Os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que coisa forte, olha que coisa extraordinária. Tem pessoas que ela diz: pastora, se Deus salvar o meu filho, pastora, se Deus fazer isso na minha vida, eu posso até morrer, porque eu morro feliz. Só que isso aí que você quer que aconteça, e você diz que se acontecer você morre feliz, não é só isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Basta a gente se organizar, basta a gente ser obediente, basta a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Se organiza a sua vida. Sabe o que significa isso? Você colocar tudo em dia, você tirar o que te atrapalha, viver o extraordinário de Deus, e você colocar tudo no seu devido lugar, você saber o que você tem que fazer e você consertar a sua vida, se organizar, se consertar a sua vida diante de Deus, fazer o que já é para fazer, tirar o que já era para ter tirado, colocar o que já era para ter colocado, ir onde já era para ter ido, voltar de onde já era para ter voltado, sair de onde já era para ter saído. Está entendendo? Deus tem promessas na sua vida, Deus te fez promessas, e essas promessas elas têm que acontecer, elas têm que acontecer. A Bíblia diz que Jó, ele disse isso: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E muitas das vezes, para a promessa acontecer, basta você dar ouvido à voz de Deus e fazer aquilo que é necessário fazer, tá bom? Fique na fé, Deus te abençoe. Tá aqui uma palavra que eu nem imaginei que eu fosse fazer esse vídeo hoje, mas parei ali com o Espírito Santo, com o papai, e ele me mandou fazer, e eu fiz. Agora está aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na fé, um abraço.